Juliette passou 2 livros acreditando que era um monstro. Em Incendeia-me, ela finalmente percebe que talvez o problema nunca tenha sido o poder que existe dentro dela. Depois do final explosivo lá de Liberta-me, abrimos Incendeia-me com a pergunta urgente: o que é que restou da rebelião? Olá, viajantes, eu sou Mayara e você está no Viajante Literária, o lugar onde a gente conversa sobre livros, personagens, adaptações e histórias que continuam em nossas memórias. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever no canal e fazer parte das próximas viagens literárias. A busca por sobreviventes após o final de Liberta-me é o motor inicial da narrativa, mas ao contrário dos volumes anteriores, agora temos uma Juliette determinada, destemida e mais afiada. E sim com a parceria ali inesperada com o Warner, que vai ganhar cada vez mais destaque. Incendeia-me traz uma transformação importante na trajetória da Juliette e na maneira como ela enxerga a si mesma e seu próprio poder. Em Estilhaça-me, ela precisa descobrir que ainda era humana e aprender a lidar com o novo mundo. Em Liberta-me, ela precisava aprender a lidar com as amarras da própria mente e aprender o que ela era capaz de fazer com seu poder. Agora, ela precisa decidir o que fazer com o poder que ela descobriu possuir. E isso mudou completamente a dinâmica da história. O que começou com uma narrativa sobre uma garota com poder extraordinário, que passa por uma história sobre identidade, autonomia e agora escolha. A Juliette ela deixa de perguntar quem os outros querem que ela seja, começa finalmente a perguntar quem ela quer ser. Agora ela tem solução. E pra mim essa é a virada de chave de Incendeia. Eu tô falando assim, meio cagado, porque eu extraí meus sisos de cílio de baixo. Eu tô com 2 sisos extraídos, sim. Então assim, faz uns 2 dias que isso ocorreu. E eu ainda tô em recuperação, eu tô com os pontos aqui, eu tô sentindo eles. Aí, eu tô falando meio assim, tá? Agora chegamos a um dos assuntos mais polêmicos da série, né? O Warner. O queridíssimo Warner, eu nem peguei o livro. Porque se existe uma escolha de narrativa que ganha muita força em Incendeia-me, é justamente a desconstrução da imagem que tínhamos desse personagem, queridíssimo. No primeiro volume, o Warner é apresentado como praticamente um antagonista perfeito. Cruel, controlador, perigoso e completamente obcecado pela nossa diva, a Juliette. Só que, conforme a história avança, a Taylor Murphy começa a desmontar essa primeira impressão que temos dele. E em Incendeia-me, esse processo ele fica cada vez mais evidente. O Warner ele deixa de ser simplesmente ali um vilão e passa a ser um personagem mais complexo. Mas é aqui que eu quero deixar uma distinção importante. Compreender um personagem não significa necessariamente absorvê-lo de tudo que ele fez de errado. As atitudes dele continuam existindo. O sofrimento explica algumas coisas, mas não transforma automaticamente tudo que ele fez em algo aceitável. E eu acho que essa é uma discussão muito interessante, né? Porque Incendeia-me pede justamente que a gente olhe para o Warner de outro ângulo. Isso acontece com outro personagem muito querido, que é o Rhysand, de Contos de Neverfull, Contos de Espinhos e Rosas. Existe ali uma insegurança, um trauma, uma necessidade enorme de aprovação dele, da parte dele. E tem uma relação extremamente problemática que ele tem com o próprio pai, né, que é o comandante do restabelecimento, e o poder, né, porque ele tem poder nas mãos, né? Ele é um dos líderes do setor, correto do colegas. Então ele tem muito essa dinâmica. Mas existe outro elemento que faz a relação do Warner e a Juliette funcionar muito melhor nesse volume. Eles começam a enxergar como iguais. O Warner não olha para a Juliette como alguém que precisa ser protegida. Ele nunca olhou assim dessa forma para ela. Ele sempre enxergou potencial. E ele reconhece o poder dela e entende o que significa viver com uma habilidade que pode ser destrutiva. E a Juliette, ela começa a enxergar o Warner como para além da imagem que construiu dele, né? Porque tudo que ela tem moldado foi uma coisa construída, né? E aí é que a relação deles começa a ganhar uma certa profundidade. Não é simplesmente em troca de interesses românticos, tá? É também o reconhecimento entre as duas pessoas que começaram boa parte da vida acreditando que havia alguma coisa profundamente errada com elas, né? Principalmente a Juliette. E goste você ou não desse casal, é difícil negar que a dinâmica entre os dois se torna um elemento muitíssimo interessante no livro.
Sério, amei cada segundo. Agora, eu quero saber uma coisa de vocês. Em que momento vocês começaram a olhar para o Warner de uma maneira diferente, né? Porque eu já falei para que eu comecei a olhar já no primeiro volume. Algumas pessoas ainda esperaram um pouquinho, segundo, terceiro. Agora, eu quero saber de agora. E vocês, o que vocês acham? O que vocês continuam achando O que vocês acham do nosso queridíssimo Aaron Warner Anderson? Conta aí nos comentários pra mim. Quero saber de vocês. Vamos interagir aqui. Agora eu preciso falar sobre o Adam. E é aqui que eu vou dizer uma coisa que provavelmente vai dividir os comentários, né? Porque assim, a Juliette, ela evolui. O Adam parece fazer justamente o caminho oposto. Ele também sofre, né, uma certa descaracterização, só que de uma forma um pouco mais negativa, se comparada ao Aaron. E esse é um dos aspectos mais frustrantes para mim em Endgame. Porque no primeiro livro, o Adam representa a segurança ali para Juliette, né? E era a pessoa que fazia com que ela acreditasse que poderia ser amada apesar de tudo aquilo que considerava sobre si mesma, né? Sobre o que as pessoas diziam sobre ela. Só que conforme a Juliette muda, o relacionamento dos dois começa a revelar os sérios problemas que a gente já vem visualizando há milênios. Que a garota que precisava ser protegida agora não precisa mais. Agora ela quer lutar, quer descobrir o seu potencial, quer tomar decisões e participar dessa revolução. E isso entra em conflito direto com aquilo que o Adam parece desejar. O problema para mim não é simplesmente o Adam não gostar das escolhas dela nesse livro, tá? O problema é que, em alguns momentos, ele parece não conseguir separar o amor que ele sente com o controle. E é justamente aí que a queda do personagem fica mais evidente. Porque enquanto o Warner, ele tenta, de alguma maneira, bastante problemática, assim, transformar a Juliette em alguém funcional, dentro da lógica dele, né, que é meio perturbada também, o Adam, ele parece querer colocar a Juliette dentro de uma caixinha. O problema é que ela simplesmente não cabe mais ali. E eu acho que o Adam, eu não acho assim que o Adam ele seja necessariamente um personagem ruim, tá? Eu acho que ele é um personagem que não conseguiu acompanhar a transformação ali da nossa protagonista. E isso é muito importante de saber e de visualizar, porque nem todas as pessoas que fazem parte da nossa história precisam permanecer do nosso lado até o final dela. Às vezes uma relação ela cumpre o seu papel, né? E ela, né, a Juliette, precisa de espaço para crescer, né? É justamente porque existem pessoas que a gente se envolve que agora não tem mais o mesmo propósito, né? Então não faz muito sentido permanecer. Bom, antes de seguir para falar sobre o Kenji e sobre a Revolução, precisamos falar sobre o James. James é um personagem que em breve vai ser o protagonista da própria história em Realize Me, se não me engano, Vigia-me, que são os novos livros da série. Se não me engano, ele é o personagem principal. O James, ele é o irmão mais novo do Adam, né? E sua presença ajuda a gente a entender um pouco mais sobre o Adam e por que ele faz determinadas escolhas. O James, ele é o mais jovem, né? O mais sensível e em vários momentos ele enxerga situações com uma simplicidade enorme. E a relação entre os irmãos também ajuda a explicar algumas atitudes do Adam. Existe a preocupação genuína com o James, porque ele é uma criança ainda. E existe uma necessidade de protegê-lo. Só que essas características também revelam novamente a dificuldade que ele tem de diferenciar o cuidado do controle. E isso acaba se repetindo na relação dele com a Juliette. Tá? Isso aí tá completamente interligado, minha gente. Se a gente for se aprofundar na história do Adam, a gente vai ver que ele sofreu muito na mão do pai. Então, assim, ele queria muito proteger o irmão dele que ele nunca viesse a viver uma situação parecida. Então, ele reflete muito isso no atual eu dele, sabe? Mas falando do James, ele fica ali no meio daquele conflito, né? Da qual ele não escolheu para participar. Mas ainda assim, ele representa uma das partes mais humanas dessa história. E no meio ali de poderes, de guerra, traumas, romances que, meu Deus, só Deus na causa. O James é quase como um lembrete de que existe ainda assim uma parte inocente daquele mundo. Né? Ele é o nosso cuti-cuti, que queremos realmente abraçar e proteger. E falando em caos familiar, precisamos nos lembrar de uma grande revelação que aconteceu em Liberta. Se você não leu Liberta, menina, vá-se embora ler porque tem spoiler, tá? Descobrimos que o Aaron
e o Adam são irmãos, meio irmãos. E sinceramente, a Tairnaf olhou pra nós e acho que pensou assim: vocês estão achando que essa história tá tranquila demais? E simplesmente resolveu colocar os dois, né, no mesmo núcleo familiar. Depois de apresentar o Warner como antagonista, fazer Juliette se envolver com Adam e colocar os dois em lados aparentemente opostos, descobrimos que eles são irmãos. E essa revelação muda completamente a leitura de vários conflitos. E a gente vai ver isso em Zendaya. Vai ser interessante, vocês vão ver. Agora vamos falar da pessoa que merece um pouco de paz nesse caos, hospício emocional. O Kenji. Nosso queridinho. Bom, porque enquanto todo mundo está ocupado tendo crises existenciais, disputa de poder, lidando com traumas e, enfim, protagonizando romances complicados, o Kenji está tentando manter algum senso de realidade. Ou pelo menos fingindo, né? O sarcasmo continua sendo uma das principais características dele, mas em Sendame também permite que a gente enxergue um pouco mais do que existe por trás desse humor. Isso faz total diferença. O Kenji, ele não é apenas um alívio cômico para essa história, né? E também possui Ele possui seus próprios medos, responsabilidades, dificuldades, né? E quanto mais conhecemos o personagem, mais fica evidente que esse humor dele funciona justamente como uma forma de lidar com aquilo que ele sente, né? É impossível não sentir vontade de abraçar esse homem, gente, em alguns momentos. Ele é o melhor amigo da Juliette, mas é o nosso também. Amo, amo, amo. De coração, meu queridinho. Eu quero muito que ele seja feliz, gente. Muito. Porque assim, às vezes as pessoas brincam com aquilo que tá machucando ali dentro, né? A gente sabe. E agora chegamos a um ponto de Incidente que realmente me decepcionou um pouquinho. Ou talvez muito. Que é a revolução. Nós temos ali os dos opostos, temos os grupos rebeldes que vai contra o restabelecimento. E assim, a gente viu que eles tentaram ir contra o restabelecimento nos episódios anteriores, só que deu muito, muito errado, né? A base ômega, o ponto ômega, ele foi completamente destruído. Muitas pessoas morreram. Isso foi muito triste pra história. Fiquei muito mal mesmo. Eu, no fundo, tinha uma esperança que tivessem saído mais pessoas vivas, que eles tivessem se refugiado em algum lugar, mas enfim, não aconteceu. Só que assim, o que mais me decepcionou foi que depois de 3 livros construindo um restabelecimento como uma ameaça gigantesca, eu pensava que esse conflito ele tivesse um peso muito maior. Eu queria compreender melhor as forças envolvidas, queria entender as consequências da queda desse sistema, queria sentir que aquela revolução ali, né, também, que vai contra o estabelecimento, tinha um tamanho da história prometida para esse primeiro volume, desde o primeiro volume. Mas assim, não é exatamente isso que aconteceu. A batalha contra o restabelecimento, que na verdade foi só um ovinho, né, aconteceu de uma maneira muito rápida, conveniente demais. E o problema não é necessariamente a falta de ação, que a gente vê apenas a Juliette e o Kenji lutando, mas é uma questão de proporção, sabe? A ameaça que nos foi proposta parecia ser maior do que essa resolução. Mas calma, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas falando sobre a distopia, o que me leva a uma crítica fundamental, né? Porque este se apresenta como uma distopia, né? Uma fantasia, mas a construção política nunca foi realmente o centro da narrativa. O governo autoritário, os poderes, a resistência, a revolução, elas funcionam muito mais como um cenário para desenvolver a nossa personagem, para colocar ela ali naquele pano de... É um pano de fundo, né? Não é necessariamente ruim, mas significa que se você está procurando distopia, especialmente complexa e extremamente detalhada, lamento, mas talvez essa série te deixe a desejar, tá? Principalmente nesses primeiros volumes, os 3 primeiros, que eu já tinha lido e tô relendo. Agora, se você procura, assim, personagens que têm um relacionamento proporcional, uma transformação genuína, né? Essa é uma série que você vai encontrar muita força nesses aspectos. Em construção de personagem, em evolução de desenvolvimento de narrativa. Aí eu não sei se essa falta de construção do universo, essa batalha final ali do livro que foi muito rápido, muito fácil, eu não senti que não foi bem construído, sabe? Não, foi uma coisa muito... Gente, como assim?
acho que não foi nem umas 50 páginas, né? Então foi muito raso. E aí é que tá. Eu não sei se foi um erro de narrativa ou se foi uma questão proposital que é para nos mostrar que é para nos enganar, para nos mostrar que há muito mais por vir, sabe? Que tudo isso só foi o começo do que vão enfrentar e de agora em diante. E é claro que não dá pra falar de Estilhaçame sem falar da escrita da Taeri Mafi. As metáforas ali continuam, mas ainda ela faz sim o uso e abuso da licença poética, só que agora a gente tem menos frases esticadas, né? A escrita ela vai acompanhando a evolução da personagem. No começo da série, a gente tinha textos bem fragmentados, quanto a mente, a posicionamento e várias outras coisas da personagem. Só que conforme ela vai ganhando confiança, a narrativa também vai se encontrando cada vez mais estável. E isso é uma das coisas que é muito interessante, estilisticamente falando, da trilogia. E é isso, gente. Afinal, assim, Incendeia-me funciona? Pra mim, funcionou. E considerando a trilogia original, ele provavelmente é um livro satisfatório. Ele não é perfeito, tá? A resolução poderia ter sido um pouco mais desenvolvida, essas batalhas que eles tiveram. O mundo, ele ainda deixa perguntas e algumas soluções são convenientes demais, né? Existem coisas que a gente ainda precisa entender melhor. A Juliet, ela... Então, assim, se existe uma coisa que funciona muito bem nesse livro, é a trajetória da Juliet, a jornada dela, né? Ela começou a história acreditando que era um monstro, que não merecia nem existir. Ela terminou entendendo o que o seu poder é e que seu passado e esse seu poder também não define seu caráter. E talvez essa seja a maior revolução de Zendaya. Não apenas derrubar um governo autoritário, mas derrubar a ideia de que você precisa continuar sendo aquilo que os outros decidiram que você é. Eu acho que é sobre isso. E bom, se você ainda não tem Incendeia-me, ou quer começar a coleção, ou deixar... Eu vou deixar aqui meu link da Amazon na descrição, porque comprando pelo meu link, você não paga mais nada, mas ainda ajuda diretamente o canal a continuar produzindo conteúdo literário. Então, se você já está pensando em comprar o livro, considere aí usar o meu link na descrição para me ajudar, certo? Agora, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da que essa revolução entregou nessa primeira parte, né, da trilogia? O que vocês acharam dessa batalha final, das revelações, do envolvimento da Juliet com o Warner? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou dessa resenha, não deixa de dar o seu like, porque ele ajuda muito o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para acompanhar as próximas viagens literárias, principalmente se você é um viajante literário. Se inscreve aí, tá? E aí a gente se vê nos próximos livros ou viagens. Até lá!